Hoje o assunto é bem delicado. Perdão. Você sabe por que nós devemos perdoar e como fazer para nunca mais precisar perdoar ninguém? Vem comigo que eu vou te contar. O meu nome é Laine Sardelli, eu sou coach de relacionamento e claro que não é novidade para ninguém que a falta de perdão, a falta de aceitação é um dos motivos que mais acabam com o relacionamento. E eu não estou dizendo de divórcio, eu estou dizendo de acabar dentro de casa. O fato de cada um ir dormir num lugar, parar a comunicação, travar todo aquele relacionamento gostoso. Como eu faço para perdoar alguém que me magoou há algum tempo? Uma vez eu ouvi o Dr. Lair Ribeiro falando há muitos anos atrás, em uma palestra. A palestra já era antiga e ele falava assim: falta do perdão, guardar mágoas, é um veneno que você toma para que o outro morra. Será que isso existe alguma possibilidade de funcionar? Só quem sofre é quem fica com aquela falta de perdão, com aquela dificuldade de aceitar a situação que aconteceu. Eu tinha na minha cabecinha, que se eu fosse à igreja e eu me confessasse, ou então que eu me arrependesse, que eu pedisse perdão a Deus pelos meus pecados, pelos meus erros, Porque é impossível falar de perdão sem falar em pecado. Então, o que é o pecado? É um erro. Então, quando eu ia na igreja e eu confessava os meus pecados, que eu me ajoelhava, que eu me arrependia das coisas que eu fiz, eu achava que estava tudo bem, estava tudo certo, que eu podia voltar para casa e começar de novo, Aquela semana estava liberado. Próxima semana, olha que inocência da pessoa, Mas na minha cabecinha era assim. Eu ia lá, Deus perdoa e tá tudo bem. E hoje eu entendo, com o amor incondicional de Deus por nós, Ele não ia nos livrar das consequências dos nossos atos. Porque se Ele é um pai responsável, vamos colocar como se ele fosse uma pessoa, um pai responsável deixa que seu filho tenha as consequências dos seus atos, não é mesmo? Ou ele deixa, na minha concepção hoje, eu vejo que é isso. Vou te dar um exemplo bem básico. Se você vai sair da sua garagem com pressa e dá uma ré no carro, muito forte, e nessa ré, sem perceber, claro, você bate no carro que está estacionado do outro lado da rua. Por sorte sua, o carro é do seu vizinho, que mora na casa da frente. E o seu vizinho é muito gente boa, gosta muito. E aí você vai lá e fala pra ele: vizinho, bate no seu carro, me perdoa. O seu vizinho te ama, te adora, super amigão, faz churrasco junto no fim de semana. O vizinho fala: claro, meu amigão, tá perdoado. Mas e aí, o carro tá amassado. Quem é que vai arcar com a consequência? Quem é que vai pagar o prejuízo? Você concorda que quem bateu é que vai arcar com o prejuízo? Então, na nossa vida é a mesma coisa. Claro que Deus perdoa, mas nós temos as consequências dos nossos atos. Cada um paga e arca com as consequências dos seus próprios atos. Mas só que tem um detalhe aí: ninguém, absolutamente ninguém no mundo tem o poder de te ofender. Ninguém tem o poder de me ofender. Quem é que faz isso, gente? Com o amor incondicional de Deus por nós. A gente não fala assim: nossa, fulano falou tal coisa, eu fiquei tão ofendida. Quem ofendeu foi ele? Foi ela? Às vezes ela falou para uma turma de pessoas, mas uma pessoa se ofendeu. Por que ela se ofendeu? Percebe que o problema não está no que a pessoa falou, e sim no que a pessoa ouviu. Nem sempre o que a pessoa fala é o que você ouve. Por quê? Porque você ouve de acordo com as suas crenças, com as coisas que você acha certo ou errado, com a sua cultura, com a sua educação, e aí você se ofende. Então, qual que é a melhor maneira de trabalhar o perdão? Primeiro vamos falar daqui pra frente, depois a gente fala daqui pra trás. Então, daqui pra frente, pensando dessa maneira, você vai conseguir se tornar uma pessoa inofendível. Você concorda? Que se você não se ofender, você não vai precisar perdoar ninguém? Por que você vai precisar perdoar se você nunca foi ofendida? O que faz com uma pessoa seja ofendida? Está sempre se sentindo vítima, está sempre se sentindo a piorzinha daquele lugar. Você conhece pessoas assim? Aqui eu vou te passar 3 características de pessoas que se ofendem com facilidade. As 3 características podem ser mudadas. São habilidades que nós podemos desenvolver. Não é fácil, mas é simples. Existe um passo a passo. O processo do autoconhecimento faz com que você se transforme, passe por essa mudança. Então vamos lá. Por que uma pessoa se ofende? Porque ela não é humilde. Falta humildade. Se nós pegarmos todos os evangelhos que tem a história de Jesus, em nenhum lugar, pelo menos eu nunca encontrei, se você encontrou, põe aqui embaixo para eu ver, mas em nenhum lugar está escrito lá: eu fui humilhado. Jesus falou isso em algum lugar? Que ele foi humilhado? Não.
Tem muitas pessoas que falam, Jesus foi humilhado, foi crucificado, mas da boca dele falar que ele falou que ele foi humilhado, não. Por que Jesus não se sentia humilhado? Ele sentava com os pescadores, ele sentava com os doutores, ele pregava em templos, ele falava com multidões, ele ouvia de tudo. Tinha gente que chamava de trapaceiro, chamava ele de tudo que era nome, e mesmo assim ele estava fazendo o trabalho dele, aquilo que ele foi para fazer. E por que Jesus não se ofendia? Não se sentia humilhado em nenhuma circunstância? Gente, isso aqui é opinião minha, tá? Vocês não precisam levar como verdade absoluta. Só pensa e mentaliza, de repente vocês tiram alguma conclusão também. Então eu penso que Jesus não se sentia humilhado porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia o que ele tinha vindo fazer, ele sabia quem ele era. Ele tinha uma conexão tão grande com o divino, com o superior, que ele simplesmente fazia o que ele tinha que fazer. E não importa com quem ele tinha que falar, não importa onde que ele tinha que entrar, ele ia do jeito que ele era. Então ele podia estar com quem fosse, que ele não se sentia humilhado. Em momento algum ele se deixou abater ou ele ficou ofendido com algo que alguém falasse. Mesmo que as pessoas falassem mal dele, mesmo que as pessoas difamassem, mesmo que as pessoas fizessem qualquer coisa. Para ele só amava. E amava independente de condições, ou seja, incondicionalmente. Ele amava a todos, mesmo que todos não entendessem o que ele estava fazendo. Mesmo que as pessoas não concordassem com a opinião dele. Mesmo assim, ele amava todo mundo. Então, quais são as 3 características que nós precisamos mudar para não nos ofendermos mais, para não aceitarmos ofensa nenhuma e não absorvermos isso como mágoa, como problemas, porque isso gera uma série de problemas de saúde, né, minha gente? Olha só. Primeira coisa que faz com que a gente se ofenda com muita facilidade: egoísmo. A pessoa egoísta é assim que ela pensa. Primeiro eu, depois os meus, e os outros se sobrar. Se der, talvez nada. Então, quando ela sente que alguém não está colocando ela em primeiro lugar, ela fica ofendida. Dói, machuca e guarda a mágoa daquela pessoa. A segunda característica, a pessoa orgulhosa. O que é o orgulho, afinal? Você sabe? O orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros. Ele se acha, ninguém precisa saber. Então tem situações que todo mundo passa, mas ele não pode passar. Tem fila, todo mundo tá na fila, mas ele não pode ficar na fila. Porque, nossa, ele vai ficar na fila? Como assim? Eu vou comer isso? Eu vou fazer aquilo? Esse é o orgulho. Então, quando alguém faz algo que ela se enxerga menor, ela acha que o outro está diminuindo ela. E aí ela se magoa por causa disso. É claro que muitas vezes isso é lá no fundo, assim, é tão inconsciente que a gente nem percebe. Depois eu vou te dar uma dica também para você analisar se você tem passado por isso. Porque às vezes a gente faz e a gente nem percebe que está fazendo. A terceira característica é o vaidoso. O vaidoso é aquela pessoa que ele mesmo não precisa achar que ele é melhor, mas ele quer que o outro saiba que ele é melhor. Por isso que muitas vezes é confundido o fato de se arrumar, mas não, gente, é um pouco mais profundo isso. O vaidoso é aquela pessoa que ele quer que o outro saiba que ele é melhor. Às vezes ele mesmo não acredita, mas o outro sabendo que ele é melhor, então já basta. Então muitas vezes ele vive uma vida que não é dele. Ele fala coisas que na verdade ele não acredita. Ele está mostrando, ele sempre está vivendo uma vida daqui para fora e não daqui para dentro. E aí, quando você demonstra a essa pessoa que aquilo que ele tem ou aquilo que ele fez não é tão bom quanto ele achava que era, meu Deus do céu, você arrumou uma briga enorme e aí essa pessoa tá magoada e não quer mais falar com você e aí adoece, né? Porque ele vai se magoar mesmo. Então tem pessoas que a gente tem até medo de conversar, porque sabe que ela é toda dolorida, mas no fundo, ele é um egoísta, um orgulhoso ou um vaidoso. Não é fácil, né? Mas a gente também passa. Todo mundo, gente, acho que passa por isso. Nós somos humanos, né? Cheio de ego. Então, fazer o quê? Vamos aprender a lidar. Então, como que você pode aprender a lidar com isso? Quando alguém falar algo e você se sentir ofendido, magoado, humilhado, você para, respira e fala: por que eu senti isso? De onde saiu esse sentimento? Por quê? Aí você vai observar se você está sendo egoísta, se você está sendo orgulhoso, se você está sendo vaidoso. Às vezes é trauma da infância e tá tudo bem, mas aí você vai começar a analisar a você mesmo, quais são os seus comportamentos, quais são os seus pensamentos em relação a você mesmo. De onde veio esse orgulho, de onde veio essa vaidade, de onde vem esse ego que eu mesmo não estou conseguindo lidar.
Percebe que Jesus não tinha nenhum dos três, né? Vamos combinar. Jesus não era egoísta, Jesus não era orgulhoso, Jesus não era nem vaidoso. Então é por isso que ele não se ofendia, por isso que ele não se sentia humilhado, por isso que ele não precisava perdoar ninguém. Percebe que interessante isso? Então nós também, se nos tornarmos inofendíveis, nós também não precisaremos perdoar ninguém. Ah, tá, Laine, até aqui tô concordando muito, mas eu vou pensar no assunto. E aquelas mágoas que já estão no nosso coração e que a gente não consegue se libertar? Veja bem, na psicologia, no coaching, a gente chama isso de ressignificação. Olhar para aquela situação que aconteceu, que você não pode mais mudar, mas você pode olhar de outra maneira. Analisar o entorno. Sabe, vou falar um pouquinho do pai e da mãe. Tem muita gente que tem mágoa do pai, que tem mágoa da mãe. Ai, porque minha mãe não me deu atenção. Aí você começa a conversar com a pessoa. Quantos filhos sua mãe tinha? 9. Agora você pensa bem, uma pessoa com 9 filhos consegue dar atenção, gente? Mas há um tempo atrás, como era precária a situação, claro que cada caso é um caso, mas independente do que houve, se você agora olhar por fora, você vai perceber que a pessoa agiu como agiu porque ela tinha os motivos dela. Agora, você não precisa ficar carregando essa mágoa com você que vai te fazer mal. Você não precisa aceitar tudo o que aconteceu, mas concorde. Tipo assim, não, eles fizeram isso, eu continuo achando errado, mas foi assim. E se foi assim, não vai mudar porque eu não quero que mude? Não vai, o passado já foi, já aconteceu. Então o que eu posso tirar de proveito dessa situação? O que eu posso tirar de ensinamento dessa situação? O que eu posso fazer para que aquela situação não venha se repetir na minha vida e que ainda me traga uma série de ensinamentos? Tudo isso hoje está nas tuas mãos. Eu sei que tem situações que foram no passado, que foram muito profundas e que aí precisam de um acompanhamento mais próximo. Mas toda e qualquer mágoa pode ser liberada. Ela pode ser ressignificada na tua vida. Porque se você não fizer isso, quem vai sofrer as consequências é você. Ninguém precisa do seu perdão. Quem precisa do seu perdão é você mesmo. Porque senão a única pessoa que está tomando o veneno é você. O outro não vai morrer. Tem muita gente que nem sabe que tem um monte de gente magoado com ele. Sabia disso? Você acha que essa pessoa que nem sabe está sofrendo? Nem sabe. Agora, tem muita gente que está morrendo de câncer, de um monte de doença, porque está magoado com alguém. Agora, veja se isso faz sentido. Vamos soltar isso, gente, vamos liberar. Ó, eu vou dar uma dica bem legal que você pode começar a fazer, que vai te ajudar a remexer um pouquinho nessas coisas que você precisa pôr para fora. Normalmente, as pessoas que têm facilidade em guardar mágoa, em se ofender, elas também têm facilidade para guardar as coisas em casa. Assim como ela guarda aqui dentro, ela guarda aqui fora. Ela guarda coisa velha, coisa antiga, coisa que ela não usa mais, lembrança de tudo que é lugar. Então, um bom começo para você começar a trabalhar a sua mente, para liberar esse perdão, para liberar essas mágoas, essas ofensas, é você dar uma olhada no seu entorno, na sua casa e começar a liberar as coisas que você não usa mais. Quando você começar a tirar coisas que você não usa para doar, para jogar fora, para fazer qualquer coisa, a tua mente vai entender que você está começando a se livrar daquilo que você não precisa mais. E ela vai facilitar o processo de perdão, vai facilitar o processo de liberação de mágoas, ofensas e tudo aquilo que está te fazendo mal. Tá? Assim como é dentro, é fora. Se você olhar à sua volta e você anda guardando muita coisa, pode observar que você anda guardando muita coisa aqui também. E quando a gente anda com esse monte de coisas mal resolvidas emocionalmente, incrivelmente a tua pressão sobe. Quem sofre com pressão alta, normalmente tem muita coisa guardada aqui dentro. Tanta coisa que está até obstruindo a passagem do sangue. E aí o sangue desce, passa com mais pressão, a pressão sobe. É coisa que precisa ser ressignificada, é coisa que precisa ser olhado por outro ângulo, olhado com amor, olhado com carinho, olhado com os olhos daquela pessoa naquele momento, porque ninguém faz o mal para o outro achando que está fazendo mal, ele está pensando no bem, mesmo que esse bem vá prejudicar outra pessoa. E eu não estou dizendo que isso está certo, e muito menos que isso está errado, tá? Eu estou neutra aqui, eu estou te trazendo só uma reflexão. Será que realmente vale a pena você ficar guardando mágoa de pessoas que talvez nem sabem que você está guardando? Será que vale a pena ficar sendo ofendida diariamente por pessoas que nem sabem que estão te ofendendo?
Será que não é hora de você pegar a rédea dessa situação e mudar as coisas que estão acontecendo na tua vida? Quantas esposas que se sentem super ofendidas pelo marido e nem se toca que são elas mesmas que estão se deixando ofender? Quantos maridos que se sentem humilhados pelas suas esposas, mas não se tocam que são eles que estão com o ego lá em cima, com o orgulho lá em cima, com a vaidade lá em cima, e acha que a esposa chega e humilha ele. Mas na verdade é ele que está precisando se colocar no lugar dele. Ah, bem lembrado, isso eu não tinha comentado. O que é humildade, né? Humildade é você estar no seu lugar. É você se sentir no seu lugar na terra. É você se sentir no seu lugar no seu trabalho. É você se sentir no seu lugar na sua casa. É você se sentir no seu lugar no mundo. E quando a gente está fora de lugar, a gente se ofende por causa de tudo. A gente se sente humilhado com todo mundo. Por quê? Porque eu estou fora do meu lugar. Então, ser humilde é estar no meu lugar. Por exemplo, na sua casa, se você ficar no seu lugar de filha, né, no caso da casa dos pais, se você ficar no seu lugar de filha, você não vai se sentir humilhado por ninguém. Por quê? Porque os seus pais são maiores do que você. Se eles virem te dar opinião, ok, você não precisa concordar, você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar. Se você quiser dar opinião na vida deles e eles te derem, chega pra lá, ai, fiquei ofendido. Não, você é pequena perto deles, você é filha, você não é mãe da sua mãe, entende? Então se você ficar no seu lugar de filha, você não vai se sentir ofendido em momento nenhum, não vai se sentir humilhado em momento nenhum. Se você estiver na sua casa como mãe e você der ordens ao seu filho e ele não te obedecer, então você está saindo do seu lugar também. Se ele começar a mandar em você e você se sentir ofendido, é porque você não está no seu lugar de mãe, você está no lugar dele de filho, porque é a mãe que fala pro filho e não o filho que manda na mãe. Então, se você ficar no seu lugar de mãe, tomar responsabilidade para você, tomar a sua autoridade, mudar a tua postura aqui dentro e falar, menino, peraí, eu sou sua mãe. Você pode falar assim lá na rua, aqui dentro você não fala comigo desse jeito não. Pronto, você pega o seu lugar e você não vai se sentir ofendida pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu marido, pelo seu irmão, Ninguém mais é capaz de te ofender, porque você não vai permitir isso, entende? Vamos diminuir um pouquinho o ego, acabar com esse orgulho, acabar com essa vaidade e nos tornarmos inofendíveis. Olha que maravilha! E aí, se alguém falar de mim, estou igual a Jesus, eu sei o meu lugar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero para minha vida. O que vão falar de mim, ó, tô nem aí. O que vão falar, o que vão pensar, tô nem aí. Ah, mas falaram do meu filho. Problema de quem? Falou. Problema de quem falou. Eu sei da minha vida, eu tenho certeza do que eu quero, do que eu sou. Percebe como que o autoconhecimento é libertador? Se você não está conseguindo se entender, se você não está se encontrando no lugar, no teu trabalho, na tua casa, na tua vida, no mundo, é porque está faltando autoconhecimento. Isso, um processo de coaching pode te ajudar muito, viu? Muito mesmo. Bom, alguns dias eu escrevi um e-book chamado 8 Segredos para o Casamento Feliz. Aqui na descrição eu vou deixar o link e eu também comento sobre o perdão lá dentro. Né? Quem sabe é a hora de você olhar nesse teu relacionamento, olhar para esse teu casamento e ver quanta coisa não ficou para trás, mal resolvida. Olhar com outros olhos de agora em diante, olhar com outros olhos no que passou, olhar os aprendizados que você teve com aquelas situações que te magoaram, que te deixaram ofendida. E daqui para frente você se portar de uma maneira diferente. Sem orgulho, sem vaidade, sem ego. E aí você fica inofendível também. E esse casamento vai ficar top da galáxia, porque é isso que a gente quer, casamentos inabaláveis, que as coisas possam acontecer à vontade, mas que vocês tenham estrutura para manter em pé essa família. É disso que a nossa sociedade precisa, né não? Nossa, isso é um mundo sonhado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as pessoas que você sabe que tem dificuldade para poder perdoar ou então que tem uma outra visão de perdão. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter muita satisfação em estar respondendo. E lembre-se, quando eu mudo, o mundo todo muda. Gratidão por ter ficado comigo todo esse tempo. Até mais!